Alô? Hã? E aí? De novo, meu. E vem antes. Bom, gente, então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso para elaboração de artigos científicos. Eu gostaria de saber só, assim, vocês escrevam no chat, por favor, tá? Se todos estão me ouvindo, tanto o pessoal do Teams quanto o pessoal do Meeting, com exceção daquele colega que tinha um probleminha lá na internet. Ok? Minha situação de clima melhorou. Melhorou? Que ótimo, então. Coisa boa. Melhorou. Melhorou. Estou te ouvindo perfeitamente. Ótimo. Eu estou no curso, More. Então, agora eu vou socializar os slides, tá? E vou começar a apresentação. Tá, gente? Por favor, deixa o telefone. Eu dei de manhã. Meu curso começou às 13h30, tá? Deixe o microfone de vocês mudo. O microfone está desligado, professora. Acho que é o controller. Mas, enfim, já atualizei aqui de novo. Só um pouquinho. Agora voltou, né, gente? Eu acho que a controller ali, quando ela vai mutar todo mundo, ela acaba me mutando também. Então, se parar o microfone, vocês falem, tá? Então, como eu havia comentado, eu vou passar para vocês aqui o Instagram e também o meu Facebook, tá? Porque fora do Brasil, muitos de vocês não usam o Instagram, outros usam o Facebook.
Aqui no Brasil, particularmente, a gente usa bastante o Insta, né, principalmente na questão do Nordeste do Brasil, que a gente está localizada, a Universidade Federal de Pernambuco aqui é no Nordeste. E mais no sul do Brasil, o pessoal usa um pouco mais o próprio Facebook. E nas minhas pesquisas internacionais, a grande parte dos cientistas, que eu faço parte dos corpos de journals internacionais, que são, né, da Suécia, que são lá do Reino Unido, que são da Índia, da China, o pessoal usa bastante o Facebook. Então, deixa eu colocar aqui, é que a gente está com um grande número, eu não consigo nem digitar. Mas, enfim, vocês têm meu contato ali, depois vocês podem me adicionar. Vocês estão conseguindo visualizar o slide, gente? Sim. Não. Sim. Agora sim. Boa noite, então. Então, eu sou a professora doutora Eliana Andréa Severo, tá? O meu e-mail é elianasevero@gmail.com. O meu Instagram é elianasevero2. E o meu Facebook, se vocês procurarem pelo meu nome, vocês vão encontrar também, certo? Então, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a participação de todos, né? Que nós temos alunos de todos os níveis, nós temos alunos desde o nível de graduação, nós temos alunos de especialização, temos alunos também de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Consegui ver rapidamente ali no início alguns colegas, professores lá do Rio Grande do Sul, fico muito feliz em conseguir revê-los, amigos também lá do Rio Grande do Sul, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal de Moçambique que está aí participando, seja muito bem-vindo. O pessoal da Suécia também. Então, é muito legal ter a participação de todos vocês aqui na aula de hoje, tá, gente? Dando sequência, agora consegui colocar ali no formulário para vocês. Dando sequência no nosso artigo, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês saberem com quem vocês estão conversando, com quem vocês vão ter o curso. Então, eu tenho desde a graduação até o pós-doutorado em administração, então eu tenho uma formação, digamos assim, bastante engessada, toda em administração, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas eu também tenho uma formação em ciências biológicas, eu sou bióloga com especialização em gestão ambiental com ênfase na indústria. Então, aqui também tem os meus contatos do Resirch-D, né, que é para as publicações a nível internacional, o currículo Lattes, o ARCID, isso tudo vai ser disponibilizado depois para vocês também na sequência. Em relação às minhas áreas de pesquisa, principalmente pela minha formação como administradora com a ênfase em biologia, eu pesquiso especificamente grandes áreas, grandes guarda-chuvas que eu sempre falo para os alunos, né, que vai desde a sustentabilidade ambiental, que vê as diversas práticas ambientais, né, sempre na perspectiva das organizações e das pessoas, e também pesquiso, né, tenho uma forte pesquisa dentro da área de inovação e empreendedorismo, que foi o meu foco da minha dissertação de mestrado e doutorado também. Trabalho também a questão da responsabilidade social, estratégia, economia circular, gestão de pessoas, pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas. Então, assim, eu tenho digamos assim, pela minha formação acadêmica, que é tanto na área de administração como na área biológica, eu navego bem dentro das duas áreas de sustentabilidade e na área de gestão como um todo, né, que vê empreendedorismo, inovação e estratégia. Então, para vocês terem uma ideia das minhas publicações, eu tenho 180 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, tenho alguns livros organizados, 43 capítulos de livros, 202 artigos em eventos de anais científicos, né, que são grandes encontros, tanto de âmbitos nacionais quanto internacionais. Sou avaliadora de 69 periódicos, isso é uma coisa muito boa que depois eu vou mostrar para vocês o quanto é importante a gente ser avaliador de um periódico científico, que isso traz uma expertise para a gente, né, traz um know-how para nós, como escritores, para escrever um bom artigo científico, e também sou revisora técnica de revistas e journals nacionais e internacionais. Então, para vocês terem uma ideia, desde que eu comecei a colocar no meu Lattes, foram 285 artigos publicados.
Então, a gente dá até para fazer uma conta, deixa eu ver uma conta aqui, para vocês verem a quantidade que um pesquisador tem que ler, né? E um professor. Às vezes vocês acham que a gente só dá aula, ou publicar um artigo é muito fácil, ou a gente tem conhecimento nato, a gente nasce com esse conhecimento. Esse conhecimento a gente vai aprendendo com o passar dos anos e com as ações que a gente faz. Então, só para fazer uma continha rápida aqui. 285 artigos vezes 20 páginas, que é mais ou menos, tem alguns jornais internacionais que é 30, deu um total de 5.700 páginas que eu li, ou seja, que eu fiz avaliações desses artigos, né, para periódicos nacionais e internacionais, sem ganhar um centavo apenas, pessoal. É só para ajudar a fomentar a publicação científica e também aumentar o meu know-how de conhecimento. Se eu não tivesse feito a avaliação desses 285 artigos, talvez eu não teria todo o conhecimento para fazer a publicação desse número bem expressivo de artigos aqui, tanto a nível de evento quanto a nível de periódicos. Com relação ao... Eu sou membro também de alguns corpos editoriais de revistas e journals. Então, para começar, eu sou chefe da revista de gestão, sou editora-chefe da revista de gestão social e ambiental da USP, juntamente com o professor Isaac e o meu editor adjunto, que é o professor Altieres, que eu acho que talvez esteja participando do nosso curso também. Então, é um prazer fazer parte dessa grande revista, porque dentro da área da administração no Brasil, a gente tem as revistas ranqueadas, que é o que eu vou mostrar depois para vocês, os principais rankings, como são avaliadas as revistas, como são avaliados, né, os programas de mestrado e doutorado, é pelas publicações científicas que a gente tem. Então, eu fico bastante feliz, porque é uma revista renomada e dentro da área de gestão ambiental e responsabilidade social, é a revista no ranking do Web Qualis da CAPES, que rege as pesquisas no Brasil, mais renomada que nós temos, porque ela é uma B1 no extrato do Web Qualis da CAPES. Depois também eu vou mostrar para vocês o que são esses extratos. Fico muito feliz também que eu sou membro do IJBST Group de Journals da Índia, que é um grupo gigantesco de journals, que tem 28 journals ligados a esse corpo editorial membro, no qual tem uma parceria da Índia com a Unesco, com a Mil Alliance. Então, eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo. Também outros journals, né, como o SBED, o IJARS, a GRD. Outro journal importante que tem, digamos assim, uma base de dados que comporta periódicos científicos, né, para a gente entender um pouco. No Brasil, a gente chama artigos e periódicos, e internacionalmente, né, a gente chama journal. Então, journal é quando é uma revista, um periódico internacional. Então, esse Frontiers, né, no qual eu faço parte, ele tem, dentro da base dele, 39 journals online. Então, também é um journal bem importante, eu me sinto muito lisonjeada de fazer parte desse journal, e assim de outros journals também. Aqui tem outro do Bioscience, o Data Science, aqui do Journal Manage Innovation, que é aqui do Brasil, né, que é a revista de gestão e inovação da Universidade de Caxias do Sul, a revista de gestão de negócios da Universidade de Potiguar, da revista Metropolitana de Governança Corporativa, que é aqui do Brasil, e também da Global Manager, que é uma revista lá da Faculdade da Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul. E o que eu fiquei muito feliz recentemente foi que no ano passado eu fui convidada pelo Tiago, o Tiago está participando aqui também do nosso grupo, né, como participante do artigo, para fazer parte como um comitê técnico e SPIC de um grande evento da área internacional multidisciplinar que tratava das questões, né, das ciências ambientais e da própria gestão. Então, esse evento foi feito na Índia, né? Foi feita uma parceria do Brasil com a Índia, onde eu fui convidada pelo Tiago. O Tiago faz parte do meu grupo de pesquisa do CNPq. O Tiago está na Suécia agora, fazendo o segundo doutorado dele, né? Ele que ganhou o primeiro doutorado com honoris causas e
também trabalha nos Médicos Sem Fronteiras, então é muito importante a gente contar com pessoas assim. Uma outra dica para a gente fazer artigo, é importante a gente ter network com diversas pessoas, porque a gente vê as expertises dos outros entes, e assim a gente consegue fazer um bom artigo científico. Então, eu sou líder do grupo de pesquisa no CNPq, que é o Inova Sustentabilidade, Inovação e Tributo Online. Então, que a gente tem vários pesquisadores associados, tem pesquisadores da FGV do Rio de Janeiro, tem pesquisadores da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, aqui do Nordeste também. E, atualmente, fiquei muito feliz que eu ganhei uma bolsa de produtividade do CNPq, e que a gente digamos assim, milindrado pelas pesquisas científicas que a gente tem, então a gente recebe um aporte financeiro para continuar fazendo as nossas pesquisas. Então, eu encaminhei um projeto de pesquisa lá e fui agraciada com essa bolsa de produtividade. Então, isso também me deixa muito feliz. Bom, gente, meu cachorro, ele participa de todas as reuniões, ele já participou de todas as bancas de doutorado, mestrado, das minhas aulas, e às vezes ele se manifesta, ele quer um petisco, né? Então, eu tenho que dar um petisco para ele. Dando sequência, pessoal, aqui então está a revista que eu estou mostrando para vocês, a RGSA, depois eu vou entrar mais especificamente dentro dela. Ela agora é uma revista B1, e como a gente está buscando a internacionalização dela, para a gente ter uma ideia, todas as revistas que são do extrato B1 para cima, elas aceitam publicações somente de artigos em inglês. Então, na revista ainda, como a gente está se adaptando a essa nova diretriz, a gente está recebendo artigos que sejam submetidos em português, mas também tenham depois uma publicação, né, de uma versão em inglês. E as outras revistas que a gente tem no Brasil, que são A1, A2 e B1, elas só aceitam artigos que são submetidos na língua inglesa. Por que isso? Porque o mundo inteiro lê inglês. Se a gente escrever em português, vai ser o pessoal do Brasil, né, o pessoal de Moçambique, o pessoal de Portugal, algumas pessoas, né, do Uruguai, da Argentina, que conhecem um pouco, que vão conseguir fazer a leitura. Mas o pessoal que está lá na Europa, que está lá na Índia, que está lá na China, não vai conseguir ler os nossos artigos. Então, por isso, é importante a gente colocar as nossas publicações, fazer em inglês. Eu vi que o pessoal colocou aqui, pediu para colocar no modo de apresentação, eu vou colocar que fica um pouquinho maior. Eu sempre deixava o chat do lado para acompanhar o que o pessoal estava falando, né? Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou pedir para o controller, né, que é a Agatha, para controlar o chat, porque agora eu não tenho mais acesso ao chat. Pessoal, ficou melhor agora a apresentação para vocês? Sim? Sim. Ficou, professor. Ficou. Obrigado. Tá bem, então. É que quando eu dou as minhas aulas, eu deixo o chat de lado, porque eu vou conversando com os alunos, né? Mas aqui, como a gente está com um número grande de participantes, eu vou ocultar o chat e vou deixar para a Agatha controlar o chat nosso. Então, aqui eu estava falando para vocês, né, que é esse evento que a gente teve a parceria entre o Brasil e a Índia. E nesse evento, os melhores artigos receberam Fast Track para submissão da RGSA, né, que aconteceu no ano passado. Aqui, então, com relação ao meu fator de impacto, né, então, para quem é a nível de mestrado e doutorado, está acostumado com essa nomenclatura, né, a gente olha principalmente o fator do H-Scopus do pesquisador, ou da revista, que a gente vai conhecer depois como mensura também. Então, no fator Scopus, eu tenho o fator 12, então eu tenho 50 publicações dentro da base de dados Scopus, com 678 citações. Na Web of Science, o meu fator é 11, e lá eu tenho 152 publicações com 500 citações, mas o que eu me orgulho mais é do Google Acadêmico, porque o Google Acadêmico... Professora, com licença, saiu da tela os slides. Saiu da tela? Isso. Deixa eu voltar, então, aqui. Estava normal? Gente, talvez... É que, para mim, está parecendo normal. Talvez é uma configuraçãozinha de vocês. Tem mais alguém que não está vendo o slide? Não, professor, acho que você está compartilhando aqui também a tela. Não está compartilhando Não estou vendo o os slides. slide, não.
Estou vendo o slide também não. Também, aqui também não, professora. Não estou vendo, não. Sumiu. Poderia solicitar que os participantes fechem as câmeras, que daí fica só a senhora e os slides. Todos também? O melhor, pessoal, é vocês fecharem a câmera, né? A câmera de vocês, e daí eu acho que fica a visualização do slide fica melhor. Se vocês deixarem todas as câmeras abertas, como a gente não vai ter discussão agora, a discussão é só no final, então vocês deixam a câmera fechada, que talvez daí o slide apareça. Dá uma olhadinha se aparece agora. Não. Na verdade, não está aparecendo não apareceu, aqui não. Tá, deixa eu colocar de novo. no Teams, Agora... né? Está aparecendo no Google Meet, mas no Teams não. Tá, eu vou colocar de novo, só um minutinho. Quando muda de tela, tem que compartilhar novamente a tela nova. Talvez seja isso. Bom, gente, vou compartilhar novamente. Agora sim. Não. E agora? Não. Agora sim. Aí, Agora está aparecendo. Desktop. Ótimo, O PowerPoint está aberto. Por isso que eu gosto de colocar com o chat do lado, que daí eu vejo, mas enfim, eu vou colocar na apresentação total aqui. Tá, gente? Então, com relação ao meu fator H é 12, o meu fator Web of Science... Oi? Ótimo, ok. O Web of Science é 11, o Google Acadêmico, o que eu comentei com vocês que eu tenho um maior, né, orgulho, digamos assim, é porque o meu fator, o I10 é 37. Então, no Google Acadêmico, o Google Acadêmico não pega só as publicações que são indexadas dentro das grandes bases de dados internacionais, como a Scopus e a Web of Science. Então, o Google Acadêmico, ele pega todas as publicações que eu tenho. As publicações que eu publiquei nos anais científicos, que se tiver ISSN ou ISBN, ele pega. Então, são 320 trabalhos publicados, aí tem a minha dissertação, a minha tese, e 1.857 citações. Então, isso para mim é muito legal, né? Saber que 1.857 pessoas leram os meus trabalhos e fizeram alguma citação. Então, eu acho que aí eu tenho uma grande contribuição para a sociedade, porque, de certa forma, eu ajudei algumas pessoas na hora de escrever o seu documento científico. Tá bom, gente? Então, é importante para vocês que são professores ou que estão fazendo mestrado, doutorado, criar o Google acadêmico de vocês, também colocar lá as publicações. E uma coisa interessante, né? No primeiro, hoje, né, eu tenho 1.857 citações, mas quando veio a minha primeira citação, que alguém citou o meu primeiro trabalho, eu fiquei extremamente feliz. Eu fui lá, abri o artigo para ver se o autor realmente tinha feito a citação que eu tinha recomendado no artigo. E daí eu guardava todas as pessoas que tinham me citado. Aí depois chegou uma época que eu não conseguia mais ter o controle, porque eram muitas pessoas, né? Mas é muito gratificante a gente saber que tem pessoas que estão lendo os nossos documentos. Então, com relação à orientação, eu já orientei 69, né? Desde doutorado até graduação, então são várias orientações. Participações também em bancas de mestrado, então são doutorado, especialização, graduação, são 166 bancas. Então, vocês imaginem se eu multiplicar a quantidade de orientações, né? Por exemplo, uma orientação de doutorado é 200 páginas, uma orientação de mestrado, às vezes, também é 200 páginas, a quantidade de documentos que eu tive que ler, né? Por isso que eu sou pesquisadora e professora. E, com relação aos prêmios internacionais, eu ganhei 23 premiações, tanto nacionais quanto internacionais, e um prêmio bem relevante, bastante atual, foi um prêmio que eu recebi no ano de 2021, que foi da VDGUT, em que me deixou muito contente porque viu a relevância das minhas publicações científicas. Então, eu ganhei um prêmio, né, como cientista internacional na área de engenharia, ciência, que são as ciências sociais e aplicadas, e também na área de medicina, porque eu publiquei um artigo que falava da Covid-19, que até na sequência a gente vai ver nas próximas aulas, eu vou tentar apresentar ele para vocês, tá certo? Gente, então, antes disso, né,
eu falei um pouquinho de mim, eu queria também apresentar a equipe, né, do nosso... Para vocês entenderem, esse nosso curso, ele faz parte de um projeto de extensão. Então, quando eu falo para vocês dos controllers, são as pessoas que estão dentro do projeto de extensão que estão ajudando também a gente gerenciar esse curso, que é a professora Agatha Moura, que é aluna do mestrado acadêmico aqui da Universidade Potiguar, da Universidade Federal de Pernambuco. Ela também faz estágio na minha disciplina de marketing de serviço. O outro membro do nosso projeto de extensão é o Matheus, que é aluno de graduação, que foi um aluno meu na disciplina especificamente de marketing de serviços, e agora ele quer fazer um mestrado, então ele já é bolsista de iniciação científica, ele já está participando de cursos, ele está se qualificando. Nós temos também o professor Júlio Guimarães, que também é participante do projeto de pesquisa, ele pesquisa especificamente na área mais quantitativa, talvez lá pelo 3º ou 4º encontro ele vai discutir um pouco com vocês o que são os métodos quantitativos, tá certo? Mas então, a equipe toda, né, eu montei os slides, eu vou dar o curso, mas tem uma equipe grande por trás de tudo isso que está dando suporte agora na hora de a gente fazer as plataformas e de ter o acesso de vocês. Pessoal, então eu não deixo de agradecer tanto a Agatha, quanto o Matheus, quanto o professor Júlio também. Então, agora voltando para o nosso curso, né? Eu já me apresentei, tomei bastante tempo, e a primeira aula é assim, até a gente organizar as coisas. Então, como objetivo, a gente tem que capacitar desde os docentes e discentes até os profissionais de diferentes áreas, tanto da área, né, organizacional, que seja privada ou pública, para ter a capacidade de elaborar um artigo científico para publicar numa revista de alto fator de impacto. Então, o que a gente vai abordar especificamente dentro desse curso? Entender quais são os itens, quais são os passos que são necessários para a gente elaborar um artigo, conhecer as principais bases de dados, porque se a gente falar de revistas de alto fator de impacto, nós temos que conhecer as principais bases renomadas, que é a Scopus, a Web of Science, os periódicos da CAPES e o CIMAGO, que é um buscador de ranking dos journals que eu vou mostrar para vocês também. Então, a partir disso, eu pretendo capacitar, né, os participantes para desenvolver pesquisas tanto de cunho qualitativo quanto de cunho quantitativo. E um artigo científico, pessoal, ele não é muito diferente de um relatório, por exemplo, de um TCC, de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado. Só a complexidade é diferente, né? Uma tese de doutorado, a gente tem que ter o ineditismo. No mestrado, a gente pode até replicar um caso. A graduação já é um pouco mais simples, mas o artigo científico, ele segue os mesmos passos, né? A gente diz que tem uma receita de bolo. Vai ter a introdução, vai ter o referencial teórico, a metodologia, resultados e discussões, considerações finais e as referências bibliográficas. Aí eu vou tentar mostrar para vocês como a gente escrever esse artigo de uma forma mais otimizada para a gente ter uma publicação em revistas de alto fator de impacto, certo? Então, aqui nós temos os cronogramas das nossas aulas. Então, a gente começa hoje, os nossos encontros vão ser todos às quartas-feiras, nesse mesmo bate-horário e bate-local. Então, vocês sempre vão entrar pelo mesmo link, não vai ser um link diferenciado. A gente vai ter uma modalidade de aula síncrona, tá, pessoal? Mas eu não vou sobrecarregar vocês com atividades, com leituras. Aqueles papers que eu coloquei para vocês lerem, não é para vocês lerem na íntegra, tá? Não precisa fazer ficha de leitura, são só os materiais de anexo que eu vou trabalhar no decorrer do nosso curso. Então, a gente vai ter algumas atividades assíncronas, que vocês vão fazer dentro dos formulários do Google Forms, que vão estar lá no Classroom. Inclusive, um eu já deixei disponível, que é a pesquisa lá sobre sustentabilidade. Então, vão ser 3 atividades que vão ter, 3 atividades muito simples. Hoje eu vou liberar a primeira atividade, depois do final da aula para vocês. Não vou dar spoiler agora para contar qual é a atividade, porque primeiro eu tenho que explicar qual é o conteúdo. E no final vocês vão ter, eu recebi alguns e-mails, ou seja, vários e-mails do pessoal perguntando se ia ter certificado de participação. Sim, vocês vão ter um certificado de participação de 20 horas para quem frequentou o curso e para quem entregou as atividades.
que essa vai ser a forma da gente mensurar de quem realmente participou efetivamente do curso. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês entendem por uma revista de alto fator de impacto, pessoal? O que é uma revista de alto fator de impacto? Deixa eu abrir o chat, que daí eu consigo ver o que o pessoal está falando. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. O que vocês entendem ser uma revista de alto fator de impacto? A Patrícia colocou, deixa eu ver, primeiro a Camila colocou aquela que atinge e impacta uma grande quantidade de pessoas. Ok, né? Que muitas pessoas leem. Mas não é só isso, gente. Deixa eu ver o que a Patrícia Campos colocou. Um IF maior que 3, que seria o fator de impacto. Uma revista, o José colocou que é uma revista que tem reconhecimento, né? O Cliver colocou clássicas no Qualis superior, ok? Aqui no Brasil a gente tem o Qualis da CAPES. Revistas em destaques no meio científicos, muito bem. A Camila falou que a qualificação da revista, principalmente é isso, gente. O que nós temos que ver é a qualificação da revista, para ver se ela é uma revista de alto fator de impacto, ver o número de citações que ela tem. Não necessariamente, né, se ela é uma revista bonita, se ela tem uma capa legal, mas ver se a revista está dentro desses rankings que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver o que o Luiz colocou. Uma revista construída ao longo do tempo. Normalmente, as revistas que são indexadas, eu vou mostrar para vocês que tem uma diferença de revistas normais e de revistas indexadas. Então, agora aqui, deixa eu colocar no modo de exibição maior. Então, revistas de alto fator de impacto. Eu até coloquei uma brincadeira. Para as pessoas que não têm conhecimento científico, uma revista de alto fator de impacto pode ser a revista Veja. Ok, é uma ótima revista, né? Que traz a questão da política, que traz a questão da guerra, agora que a gente vê lá na Ucrânia, do Putin. Ou para quem gosta de fofoca, nós temos a revista da Caras, que é muito legal, para você estar numa forma descontraída. Nós temos a revista da Natura, para quem gosta de beleza, das mulheres e dos homens que gostam de se embelezar. Mas isso aqui, pessoal, isso aqui não é revista de alto fator de impacto. Ela pode ser uma revista bem renomada dentro, né, da comunidade, mas ela não é científica. Aí, às vezes, os alunos me faziam lá no mestrado, traziam uma citação da revista Isto É, por exemplo. Eu dizia, meu Deus, tira, não é revista científica, não pode. Aí, então, eu vou mostrar para vocês o que são revistas científicas aqui. Então, aqui nós temos exemplo de revistas de alto fator de impacto. Então, eu sei que tem alguns participantes que são da área da medicina, que são médicos, fisioterapeutas. Então, o sonho de qualquer pesquisador da área de ciências médicas é ter uma publicação na Science ou na Nature, que são journals internacionais. Por quê? O fator de impacto delas, o H-index, é 1186, gente. Isso é gigantesco. A Nature é 1226. Essas revistas aqui são específicas mais da área da saúde, né? Da área da medicina. Na área da gestão, nós temos já uma importante revista, que é a Academy Management Journal, que é o conhecido Academy. Ele tem um index, que é um indexador, esse H-index é nas bases internacionais, por isso que mostra a cientificidade da revista e a relevância do impacto dela. Ela tem um H-index de 318 e ela é classificada no nosso ranking do Qualis da CAPES aqui no Brasil como A1. Outra revista renomada que nós temos aqui no Brasil é a RAUSP, que é uma revista também que tem um H-index de 4. Então, como ela não é internacional, ela é a nível de Brasil, a gente vê que o Hzinho é menor, é 4. Mas no ranking do Qualis da CAPES, ela é A2. E aqui a revista na qual eu sou editora-chefe, que é a revista de Gestão Social e Ambiental da USP. Ela tem um H-index 4 igual à RAUSP, só que ela é classificada como B1. Porque lá dentro da CAPES, eles têm alguns outros critérios para classificar essas revistas, tá, gente? Então, hashtag dica.
Quando vocês falarem ou lembrarem de revistas de alto fator de impacto, não vão pensar na Isto É, na Quatro Rodas, na Super Interessante ou na Revista Veja. São revistas que são indexadas, tá bem? Com isso, então, agora eu gostaria que vocês colocassem lá, vocês entrem no aplicativo do celular ou do computador, nesse link aqui, Polev. Tá, gente? Deixa eu escrever aqui. E eu queria saber para vocês o que vocês entendem por o que é pesquisa. E daí, na hora que pedir o username, ou o nome de vocês, vocês colocam essa expressão aqui, Eliana Severo 787. Tá? Eu vou entrar lá dentro do Polever, eu vou adicionar ele, e, por favor, vocês coloquem só uma palavrinha. Então, quanto mais pessoas conseguir participar, a gente vai criar uma nuvem de palavras e eu vou conseguir fazer um diagnóstico para entender o que vocês entendem do que é pesquisa, tá certo? Deixa eu entrar dentro do meu Polever aqui. Aí eu vou dar uns minutinhos para vocês participarem, para vocês escreverem. Estão conseguindo acessar, pessoal? Prof, consegue repetir o endereço que a gente digitar? Eu coloquei ali no chat para vocês. Dá uma olhadinha no chat do lado. É www.polev, com 2 L's, Polev, sem o E no final, polev.com. Aí você coloca a barra. Aí vocês vão escrevendo, a gente vai formando a nossa nuvem de palavras. Sim, vocês estão escrevendo, eu estou vendo, gente. Beleza? Então, acho que a gente pode parar agora. Então, olha só a nossa nuvem de palavras. Vocês estão conseguindo ver, né? Porque eu estou socializando. A palavra maior, ou seja, de maior importância que apareceu do que a pesquisa, é investigação. Depois a gente tem seguido por inovação, descoberta, método, conhecimento. A gente tem também descobertas, atividades, processos, conhecimento apareceu bastante, científico, cientificidade. Legal, gente, ó, vocês estão conectados realmente com o que é pesquisa. Deixa eu voltar para cá agora. Então, pesquisa, quando a gente vai falar em pesquisa científica é uma estrutura sistematizada, organizada de métodos científicos. Para a gente fazer uma pesquisa, primeiramente, a gente tem que ter uma questão de pesquisa, a gente tem que se indagar, ou a gente tem que ter como pressuposto questionar alguém, questionar alguma coisa, ter algum objetivo que a gente quer entender melhor. A partir daí, de a gente ter uma questão de pesquisa, por exemplo, eu quero investigar qual é o impacto da pandemia do Covid nas relações interpessoais, né, das gerações baby boomers, por exemplo, ou da geração Y. Eu já tenho uma questão de pesquisa. Então, a partir daí, eu vou começar a estruturar o meu artigo científico, vou fazer o referencial teórico, vou utilizar métodos científicos, ou seja, eu tenho que ter técnicas de pesquisas, eu tenho que ter uma cientificidade na minha metodologia. Depois, os meus resultados têm que responder à minha questão de pesquisa,
tem que estar atrelado com o meu referencial teórico. Então, a gente vai ver que é uma receita de bolo, que é uma construção hierárquica, sempre partindo de uma questão de pesquisa. Então, quando a gente tiver uma questão de pesquisa, a gente tiver, né, um insight, eu quero saber qual é a importância, por exemplo, do consumo da bebida alcoólica agora na pandemia 21, por exemplo. Eu já tenho uma questão de pesquisa. Ou aumentou o uso de entorpecentes, de psicotrópicos durante a pandemia. Não? Então, assim, estou jogando aqui algumas coisas para a gente saber o que é a questão de pesquisa. A partir daí, a gente pode começar a estruturar um artigo científico, certo? Deixa eu tirar isso aqui para cá. Vou botar de novo. Então, gostei bastante do que vocês falaram, que é a pesquisa. Então, aqui eu trago uma informação que foi recentemente publicado no G1, que eu fiquei muito contente, que dentro das universidades brasileiras, nós, mulheres, né, a gente tem o maior número de publicações científicas, pessoal. Não estou dizendo que os homens não publicam, né? Mas 72% dos artigos científicos publicados do ano de 2014 até 2017 do Brasil foram oriundos, né, ou seja, escritos por mulheres. E a gente também vê que as mulheres, né, estão dentro das áreas humanas, das ciências sociais, das ciências biológicas, mas a gente vê uma proporção muito pequena, que é de 15%, já nos cursos mais de engenharias, nos cursos mais que são de ciências exatas, né? Então, a participação de mulheres dentro dos cursos de ciências exatas não é tão expressiva quanto nas outras áreas que a gente tem aqui no Brasil. Depois tem o linkzinho ali para vocês, que eu vou socializar, vocês podem olhar a pesquisa na íntegra. Agora, de novo, dentro do POLEV, que é aquele mesmo que eu passei para vocês, eu queria saber de vocês qual é a maior dor. Qual é a maior dor que vocês têm com relação a escrever um artigo científico? Você pode escrever. Qual é a maior dor, mas aqui é de uma fonte, de uma forma segurada. Qual é a maior dor? Qual é o maior impasse que você tem? Qual a maior dificuldade que você tem na hora de escrever um artigo científico? Nesse sentido. Não sei, não. É o mesmo link de antes, gente. No colégio, você colocou lá, daí você Professora, eu estou a ter dificuldades para entrar no POLEV. Depois da barra, escrevo o quê? Então talvez seja algum problema no próprio... pode responder no chat também, tá, gente? Mas tem o pessoal que está respondendo aqui, né? Então, para alguns está funcionando. Às vezes, o próprio aplicativo dá esse probleminha, mas a gente... Sim, mas queria só perceber, depois da barra, o que é que devo escrever? Sim. Olha, então eu vou fechar agora, né? Para a gente não tomar muito tempo também. Então, aqui, qual é a maior dor, né? Qual é o maior problema que você sente, né, na hora de escrever um artigo científico? Aí o pessoal colocou aqui insegurança. Isso todo mundo tem, né, pessoal? Na hora que a gente está escrevendo um artigo científico, a gente muitas vezes se sente inseguro. Mas a gente tem que ter fé, tem que ter pensamento positivo, né? Tem que sempre
partir de um pensamento positivo que o nosso artigo vai ser aceito. E se ele não for aceito, vai vir o feedback dos revisores, a gente pode melhorar o nosso artigo e submeter para um journal mais importante ainda. Eu vi que o pessoal colocou ali a questão da organização, de como escrever, as normas, isso é muito importante, gente. Nós vamos ver que alguns journals seguem a norma. Aqui no Brasil, a gente tem a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas particularmente o mundo utiliza a APA, que é uma norma americana. Então, a gente tem a de Vancouver também, que é para a área das ciências médicas. O pessoal colocou aqui tempo. Tempo a gente tem que encontrar, pessoal. Tempo a gente tem que encontrar. Cada um vai ter o seu melhor tempo para escrever. Eu vi aqui que o pessoal colocou em inglês. Então, como a gente tem que escrever em inglês, é bom a gente treinar o inglês, ou a gente fazer parceria com um amigo que conhece o inglês, que pode fazer a tradução do nosso artigo para o inglês, ou às vezes pegar uma consultoria de alguém que pode fazer também essa tradução. Aí eu vi aqui a rejeição, muitas vezes a gente fica, né, que nem a gente fala aqui no Nordeste, aperreado, porque a gente teve um artigo rejeitado. Mas, gente, se vocês viram o meu número de publicações. Eu tenho, para vocês terem uma ideia, uma planilha de aproximadamente 20 artigos que eu fico submetendo durante o ano. Para cada artigo que eu mando, eu tenho umas 4, 5 rejeições. Tem artigos que voltaram 10 vezes, foram rejeitados de 10 revistas diferentes, mas eu não desisto. Eu pego o formato para outra revista e mando para outra revista. Porque eu acredito no artigo que eu fiz, eu acredito no potencial da minha pesquisa. E muitas vezes as pessoas que estão avaliando são pessoas que não têm um bom conhecimento daquilo que a gente está escrevendo. Infelizmente, no Brasil, acontece isso, mas a nível internacional, a gente vê que os relatórios, né, dos avaliadores ad hoc já são bem mais consistentes, então a gente já não vê esse problema tão grande. E eu vi aqui uma coisa bem importante que o pessoal falou, que é sobre o ineditismo. Então, isso é muito interessante, gente. Quando a gente escreve um artigo científico, quando a gente traz o ineditismo de algum tema, é muito gratificante, é muito fácil de a gente publicar num journal, porque a gente está trazendo algo novo. Por que as revistas querem? As revistas pedem lá no final, inclusive eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer um treinamento na última aula de como fazer uma avaliação de um artigo científico. Aí vocês já vão saber o que as revistas, de fato, elas exigem na hora que a gente escreve um artigo científico. E lá, o último item, no artigo científico, tem escrito assim: qual é a importância do seu artigo para o avanço da ciência na área pesquisada? Então, aí vem o ineditismo. O que de novo, o que de importante eu trouxe para a ciência para que o meu artigo seja publicado? Se você não te trouxer uma boa contribuição acadêmico-gerencial, seu artigo não é publicado. Aí, indo aqui, eu coloquei só uma sátira, tá? O pessoal que é do mestrado e doutorado conhece a Nazaré Orientadora. Então, eu vou citar a fonte aqui, é o Xavier, que está por trás da Nazaré Orientadora. A Nazaré Orientadora era aquela orientadora maléfica, chata, né? Que só queria ferrar com seus orientandos, mas eu não vou ser uma Nazaré Orientadora aqui para vocês na hora de trazer um alívio para a dor, tá, gente? Eu vou, até para quem não conhece, procura aí nas redes sociais, no Instagram, a Nazaré Orientadora, vocês vão ver os posts que ela faz. Então, ela pegou a personagem da Nazaré Tedesco, que a gente chama de uma novela aqui do Brasil, e faz ela como orientadora, que ela é muito maléfica, que a Nazaré tinha as tesouras, né? Então, os alunos de mestrado e doutorado comentam bastante sobre isso. Mas eu, gente, vou tentar trazer um alívio para a dor de vocês. Então, quais vão ser as minhas principais sugestões, tá? Primeiro, quando a gente vai escrever um artigo científico, a gente tem que encontrar o melhor momento para a gente escrever o artigo científico. Quando a gente sai lá da nossa disciplina da graduação, a gente sai do trabalho às 7 horas da noite, atucanado, cheio de atividades, com a cabeça pesada, você não vai conseguir chegar em casa e escrever um artigo científico. Ou se você está ali pressionado para terminar a sua dissertação, a sua tese, dificilmente você vai conseguir fazer um artigo científico. Você vai fazer um artigo científico para cumprir com os critérios, né? A gente sabe, quem faz um mestrado, doutorado, toda disciplina você tem que fazer um artigo científico. Então, cada um tem que escolher o seu melhor momento. O meu melhor momento, eu produzo muito bem à noite. Então, à noite, eu estou bem tranquila,
Agora, eu tenho uns fusos horários, às vezes de madrugada, eu acordo de madrugada, eu tenho um insight de uma pesquisa, e eu levanto, 3 horas da manhã, e eu vou escrever, porque é o meu melhor momento. Então, talvez para alguns de vocês seja no sábado, seja no domingo, seja à noite, ou seja pela manhã, e cada um vai escolher esse melhor momento para escrever, em que a sua mente esteja mais tranquila, que você consiga raciocinar. Para vocês terem uma ideia, gente, os meus melhores artigos científicos, eu sempre conto isso para os meus alunos, eles foram escritos com uma taça de vinho. Eu estava tomando uma taça de vinho, prazerando, né, uma taça de vinho, e escrevendo um artigo científico com o meu cachorro deitado do lado. Olha que coisa boa. Então, a gente não pode pensar que o artigo científico é um fardo, né? Às vezes os professores impõem isso para a gente. Você tem que fazer um paper e tem que publicar um paper até o final do seu curso de mestrado. Não, a gente tem que fazer um artigo como uma coisa legal, como uma coisa prazerosa. Eu vou trazer uma resposta, por exemplo, se você está na área organizacional, estou trabalhando numa empresa governamental, numa empresa privada, tem um problema da empresa, eu vou tentar resolver o problema da empresa, eu vou fazer entrevista com os funcionários, eu vou aplicar um questionário, e eu vou tentar trazer uma solução para a empresa. Com isso, eu vou resolver o problema da empresa e eu vou estar vendendo o meu peixe também, né? Para uma possível promoção, vou estar me destacando perante os meus os funcionários, os meus colegas. Então, aí tem 2 grandes dicas. Escolher o melhor momento para cada um. Escolher um tema que seja prazeroso. Então, se você gosta de escrever sobre inovação, escreva sobre inovação. Se você gosta de escrever sobre gestão de pessoas, escreva sobre gestão de pessoas. Se você gosta de escrever sobre segurança pública, escreva sobre segurança pública. Se a empresa que você trabalha está necessitando de alguma resolução de um problema específico, e você trabalha com aquele problema, pega aquele problema e escreve um paper, tenta achar solução para aquele problema. Porque a gente tem que tentar aproximar as empresas das instituições de ensino. Porque até então as instituições de ensino ficavam num lado e as empresas do outro. Hoje não, hoje a instituição de ensino tenta resolver o problema das empresas. Outra dica, pessoal, quando vocês tiverem em mente, por exemplo, eu quero escrever um artigo sobre sustentabilidade, eu já vou direto lá na revista, no journal, que eu quero publicar o meu artigo. Então, eu já dou uma olhadinha nas normas, nas diretrizes para os autores. Aí eu vejo, por exemplo, que tem algumas revistas que você pode escrever, o artigo pode ter até 15 páginas, o outro pode ter 17 páginas. Alguns têm a fonte Arial 12, outra é Times New Roman. Alguns artigos dizem que pode ter no máximo 4 autores. Outros artigos recomendo que você pode ter apenas uma publicação por ano naquela revista. Então, se você publicou um artigo naquela revista, você já não pode submeter naquele ano que você já vai ser limado. Então, é sempre bom olhar as normas e diretrizes dos autores antes de você escrever o artigo para aquela revista, que daí você já fica sabendo como é que, né, anda a carruagem da revista. E outra dica é olhar os artigos que foram publicados. Aí você tem uma ideia da estrutura do documento, dos autores que foram citados. Uma outra dica também, para a revista que vocês forem submeter o artigo, façam citações de 2 ou 3 artigos daquela revista. Porque na hora que os avaliadores estiverem fazendo a revisão, porque quando o artigo vem para avaliação, ele é feito da forma blind review. Ou seja, 2 avaliadores, eles vão ler o artigo de vocês e não vão saber quem são os autores. Aí a gente olha, por exemplo, as citações, se são de journals importantes, se citaram a revista no qual está sendo submetida. Então, isso é bastante importante, tá, gente? Outra dica é fazer as parcerias com pesquisadores de outras áreas, né? Como eu falei para vocês, eu fiz o network com o Thiago, lá da Suécia, tenho network com o pessoal da Índia, tenho network com o pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, então a gente consegue fazer grandes pesquisas no âmbito do Brasil todo, porque a gente tem essas parcerias. É muito difícil uma pessoa pesquisar sozinha, escrever um artigo sozinho, né? Até dentro dos grandes centros de pesquisas de laboratório, são equipes que trabalham. E quando a gente vê as publicações na Nature ou na Science, são grupos de pesquisadores, certo?
Outra dica é vocês fazerem avaliações de artigos científicos para revistas ou para eventos. Então, vocês que são alunos de mestrado e doutorado, vocês devem frequentemente receber convites. Faça avaliação para o CMEAD, para o INGEMA ou para a revista X, Y. Mesmo que não seja uma grande revista indexada, mas é uma forma, gente, de a gente ler, de a gente ter mais conhecimento. Por exemplo, eu avaliei 285 papers. Essa avaliação dos 285 papers me deram um know-how para mim escrever os artigos que eu tenho hoje. E um bom artigo, gente, ele demora tempo. Um bom artigo, ele não é escrito da noite para o dia. A primeira coisa, você vai ter um insight sobre o tema, ou você vai ter um problema gerencial, ou você vai ter que escrever um artigo relacionado com a sua dissertação, a sua tese, ou é um tema legal que você quer pesquisar. Depois disso, você vai ter que ver que técnica de coleta você vai fazer, como é que você vai ter o acesso aos respondentes. Às vezes, a gente tem ideias muito legais de fazer pesquisa, mas a gente não tem acesso. Às vezes, a gente quer entrevistar, por exemplo, o CEO da empresa, dificilmente o CEO da empresa vai nos receber ou vai atender o nosso e-mail. Então, a gente tem que ter em foco isso também. Quem vão ser as pessoas que a gente vai entrevistar ou que a gente vai aplicar o nosso questionário? Para aquelas pessoas que não trabalham com dados secundários, né? Quem tem dados secundários já tem várias informações e muitos dados aí para serem analisados. E também é muito importante, né, dentro desse artigo científico, que vai demorar um determinado tempo, vocês trazerem qual a importância daquele artigo para o avanço da ciência dentro da área específica. Então, se eu estou escrevendo para a área da medicina, qual é o avanço desse meu artigo para ciência na área da medicina? Se eu estou escrevendo para a área de gestão, qual é o avanço para a área de gestão, da área de educação para a área de educação? Para a área de segurança pública ou de direito, qual o avanço que isso tem para a área de segurança pública do país? Então, esse é o grande achado da pesquisa, que é a cereja do bolo que vocês têm que colocar lá no final do artigo científico. E escrever e não desistir jamais, gente. A gente sempre aprende algo novo. E se não dá num artigo, num periódico ou num jornal internacional, a gente manda para um evento científico. O evento científico, né, a gente recebe feedbacks de melhorias, de fazer alguns ajustes, e depois a gente pode até ganhar um fast track para uma revista. Certo? Então, eu até peço desculpa para vocês que eu estou um pouco com a minha voz rouca, eu estou bastante gripada, gente. Até achei que eu tivesse com Covid pela terceira vez, mesmo tendo feito as 3 doses da vacina, que eu tive Covid com a segunda dose da vacina. Mas agora eu estou melhorando. Ontem à noite na aula eu estava um pouco mais trancada. Mas vamos lá. Então, uma coisa que o pessoal falou lá, que eu falei que era o ineditismo, gente, isso aqui, ó, é regra, isso aqui é muito importante. Quando a gente publica um artigo em anais de eventos científicos, o pressuposto é o seguinte, que lá no evento a plateia assista, né, o moderador, a mesa, né, dos pesquisadores, e eles façam questionamentos, argumentações. Então, esses artigos que foram publicados em eventos, a gente pode submeter para periódicos científicos ou para journals internacionais. Isso não limita a nossa publicação. Ou a gente também pode submeter esses artigos de eventos para livros. Eu fiz várias ações parecidas com essas. A grande maioria dos meus artigos, primeiro, eles são publicados nos eventos científicos internacionais aqui do Brasil, depois eu passo ele para o inglês e eu submeto para um journal internacional. Agora, a gente não pode fazer o inverso, ou seja, depois que a gente publicar um capítulo de livro, ou a gente publicar um artigo num periódico, submeter ele para um evento científico. Aí não pode, porque a gente vai estar fazendo um autoplágio, que é um plágio da gente mesmo. Então, na hierarquia, primeiro é anais de eventos, depois são periódicos e livros. E nunca a gente pode fazer é publicar um artigo num evento científico, por exemplo, eu publiquei no CMEAD da USP, e depois tem um outro evento científico, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eu vou pegar e vou mandar o mesmo artigo para o Rio de Janeiro.
eu vou ser processada por autoplágio porque o artigo já foi publicado. Porque no momento que ele tem um ISSN e um ISSBN, a gente não pode publicar ele no mesmo nível, ou seja, em eventos científicos, tá certo? Então, aqui nós temos a hierarquia que tem que ser cuidada a risco, tá, gente? Em relação ao Web Qualis da CAPES, que eu falei para vocês, a plataforma Sucupira, então, aqueles extratos que eu falei lá, que talvez muitos de vocês não conheçam, e outros de vocês estejam carecas de saber, né? O pessoal do doutorado já conhece bastante isso. Então, no Web Qualis da CAPES, as revistas que têm o maior fator de impacto, aquela revista que é a estrela, que é a top, digamos assim, a the best, ela é uma A1. E ela tem um total de pontos de 100 pontos. Ela era classificada antigamente por pontuação. Depois nós temos a A2, que vale 80 pontos, a B1, que vale 60, a B2, 50, a B3, 30, a B4, 20 e a B5, 10. Então, é sempre importante vocês olharem na plataforma Sucupira, que eu vou mostrar agora na sequência, para ver o extrato da revista, para ver se essa revista é de alto fator de impacto. E a nível internacional... Então, essas revistas, as revistas para entrarem no Web Qualis da CAPES, elas só vão entrar se tiver um professor de mestrado ou doutorado que publicou o artigo junto com o aluno. Se foram só alunos, por exemplo, de graduação que publicaram na revista, a revista não pode subir de extrato, porque as revistas, na medida que elas vão tendo mais artigos publicados por autores renomados e vão tendo mais citações científicas, elas vão subindo de extratos. Então, por exemplo, a B1, que é a revista RGSA, ela é B1, porque vocês viram que o fator, o H dela é 4, então as revistas que tiverem o H de 1 até 9, internacionalmente, elas são classificadas como B1. As revistas que têm um H de 9 até 24, elas são classificadas na CAPES do Brasil como A2. E as revistas que têm um H acima de 24, elas são classificadas como A1, tá certo? Isso é o que está acontecendo até agora, mas em 2009, a gente teve um novo documento do Web Qualis da CAPES que fez uma unificação das áreas mães. Porque, por exemplo, às vezes uma revista ela era A1 para medicina, mas a mesma revista para a área de administração, ela era uma B5. Então, ela era classificada com relação às áreas que ela estava inserida. Agora, então, vai haver uma unificação, isso até melhorou, porque a revista ela vai ter só uma classificação para todas as áreas, seja para os direitos, seja para a medicina, ou seja para a administração, ou para a educação. E essa classificação, pessoal, vai ser com base nos percentis do Scopus, que é a maior base de dados internacionais a nível de mundo que a gente tem, de pesquisas científicas, e a própria Web of Science, que eles vão ver o maior percentil. Então, eles vão olhar o maior percentil das revistas no Scopus e na Web of Science. E eu vou mostrar isso para vocês, como é que a gente faz essa análise, então. Voltando aqui, a nível de Brasil, talvez o pessoal que seja lá de Moçambique não conheça, mas se vai submeter algum artigo aqui para o Brasil, é bom olhar isso, tá? Eu vou gerar o linkzinho aqui, que depois vai ficar disponível para cada pessoa. Vamos ver se ele vai entrar. Que demora um pouquinho, né, pessoal? Só para me mostrar, para a gente navegar nas revistas. Ele entrou para vocês? Não. Não entrou, né? Entrou, Sucupira. Não, então eu acho que eu vou abrir ele aqui no meu... Já. Eu estou conseguindo ver, tá na plataforma Sucupira. Tá, deixa eu fechar aqui. Agora está entrando, gente.
Então, a famosa plataforma Sucupira, né, que a gente sonha, os alunos têm medo, né, tem às vezes insônia, tem pesadelos. Então, aqui na plataforma Sucupira, eu estou um pouco lacrimejando porque eu estou gripada, a gente vai sempre no último índice, ó, de 2013 a 2016, que é o que está de mais atual, tá? Que é o que está regendo atualmente. Aí aqui a gente vem escolher a nossa área de avaliação. Então, tem desde administração, artes, biotecnologia, ciências, e assim segue, né, o baile. Direito, economia, engenharias, matemática, medicina, psicologia, sociologia, mas eu vou entrar especificamente dentro da área de administração e de gestão como um todo. Aí eu vou aqui embaixo, eu vou selecionar, só para vocês verem como é que é essas publicações internacionais. Eu vou selecionar as revistas A1, que são as revistas tops, né, que são as mais científicas que a gente tem aqui no Brasil. E eu vou dar uma consulta. Olha só, gente. Todas as revistas que são A1 para a área de gestão no Brasil, ó, aqui, ó, Academy, o Academy Management Journal, que é aquele um que eu mostrei para vocês, lá que tinha um H, né, de internacionalização bastante alto. Ele é A1 aqui na plataforma Sucupira, mas são todas revistas Ecology Indicators, enfim, ó, são todas revistas de cunho internacional. Ou seja, se você submeter um artigo para cá e você quiser ter um artigo com alto fator de impacto, você vai ter que escrever o seu artigo em inglês, porque essas revistas aqui, elas não aceitam artigos escritos em português. Tá certo? Aí, se a gente baixar um pouquinho o nível, nós vamos, por exemplo, para A2, vamos consultar as revistas A2. De novo, ó, as revistas internacionais. Aí aqui a gente vê um pouquinho mais, ó, já começa a entrar algumas. A BBR, eu até tenho publicações na BBR. A BBR, você pode mandar o artigo em português, mas depois você tem que fazer uma versão também do artigo em inglês. Mas então aqui em A2 a gente já vê algumas revistas, a BAR, que é aqui do Brasil, né, a nível internacional. A1 a gente só tem revistas internacionais. A2 a gente já vê revistas do Brasil, a BAR, a BBR, mas da mesma forma, pessoal, eles só aceitam publicações na língua inglesa. Agora a gente vai para B1, a gente está baixando o nosso extrato. Aí, B1, a gente vê algumas internacionais, mas a gente já vê administração, ensino e pesquisa, enfim, outras análise social, cadernos virtual de turismo, enfim, tem outras revistas aqui. Lembrando que as revistas B1 estão migrando agora. Aquelas revistas que não tinham, que publicavam somente artigos em português, estão exigindo dos autores que façam uma versão do artigo em inglês, certo? Aí aqui depois cada um escolhe a sua área, ó, artes, o pessoal que quer ver, por exemplo, direito. Então, é uma forma de vocês pesquisarem as revistas científicas, tá certo, gente? Entendido? Sim, obrigado, Helena. Tá certo. Então, obrigado. Tá certo, sim. Então, essa é a nossa plataforma aqui no Brasil. O pessoal de Moçambique também talvez não conheça, né, gente? Não conhecia, Helena. Não conhecia aqui em Moçambique. Não conhecia. Sim. Aí depois vocês peguem o linkzinho e vocês olhem aí as revistas quando vocês quiserem submeter para cá. Professora, gostaria de fazer uma pergunta em paralelo a isto? Oi, pode falar. Circula-se, não de maneira formal, uma lista daquela nova classificação CAPES que tem a 13 e a 4. Existe confiabilidade nisso ou algum local onde a gente poderia encontrar essa lista com confiança? Isso é um grande dilema, né? Todos nós pesquisadores, inclusive eu da revista da RGCA, sei que ela vai ser uma A3. Então, correu essa lista paralela,
mas de forma científica, oficial, ela ainda não está publicada. Então, a gente está aguardando. Está aguardando, mas de fato vai acontecer e vai haver uma mudança ali aquele último triênio que tem de 2013 a 2016, vai estar atualizado para o ano de 2020. Inclusive, eu coloquei para vocês ali um documento da CAPES do ano de 2019, que traz essa unificação das áreas, e com isso a gente vai ter a A3, que é essa A3, e A4 aqui, ó, que eu coloquei, que elas vão surgir, né, que foi o que o colega questionou anteriormente. Mas, de fato, oficialmente publicado a gente não tem. A gente tem nas conversas paralelas. Tá certo? E, inclusive... Obrigado, professora. Obrigado. Tá certo. Inclusive, algumas revistas até já colocaram lá na sua capa, somos A3, A4, e eu conversei com a minha equipe lá de editores, e eu disse, não vamos colocar ainda que a gente é A4 nem A3, porque não saiu o documento oficial. A hora que sair oficial, lá que tiver o nome, aí sim a gente coloca, né? Mas isso ocorreu no ano passado, deu um alvoroço dentro da academia, mas a gente sabe que isso vai mudar. Então, aqui, ó, como é que vai funcionar, então, esse novo extrato, né, da CAPES, que vai vai unificar uma área para todas as revistas. Vai ser com base nos intervalos de 12,5 do percentil final. Então, aquelas revistas que tiver um percentil final, né, a Scopus pela citação score e a Web of Science pelo fator de impacto, vão ficar com A1, as que estiverem dentro desse percentil aqui vão ser A2, aí vai surgir a A3, a A4, a B1, B3, B1, B2, B3, B4, e assim, né, a gente tem os percentis delas. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o documento. Opa! Deixa eu voltar para cá. Eu coloquei alguns hiperlinks, mas os meus hiperlinks não estão funcionando. Deixa eu colocar aqui ele em apresentação, que é o documento da CAPES, que é o ofício da CAPES, que daí também já atende o questionamento do colega anterior. Então, vamos esperar aparecer. Apareceu o ofício, gente? Ainda não, né? Não. Tá, então vamos aguardar mais um minutinho, senão eu fecho aqui e coloco para vocês no modo de apresentação. Aqui no Teams apareceu o ofício Qualis 6/2019. Agora saiu. Agora apareceu novamente? Agora apareceu 6/2019, mas em forma de texto. Isso. Então, gente, esse aqui é o documento oficial que a gente tem da CAPES. Lembrando que a CAPES, ela rege os cursos de mestrado e de doutorado. A nível de graduação é o MEC, né? Então, a gente tem que seguir o que a CAPES preconiza, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, ó, ele foi escrito no dia 16 de julho de 2019, e ele faz aqui uma classificação por área-mãe, ó. Então, foi com base nas publicações do ano de 2017 que eles fizeram esses cálculos, e então vai ter um Qualis de referência, né? Então, aqui tem os indicadores que eles utilizaram, que foram aqueles que eu coloquei no slide anterior para vocês, que vão ser 3 bases de dados: o Scopus pelo Cit Score, que é a citação, né? A Web of Science pelo fator de impacto, e o Google Escolar pelo índice H5. Só que especificamente dentro do índice do H5, eles dizem que vão fazer uma análise de regressão linear, mas eles não explicam como é que vai ser essa regressão linear. Então, isso eu não sei explicar para vocês, porque não está determinado aqui como vai ser feito esse cálculo. Então, eles colocam, ó, que vão ser intervalos de 12,5 percentis, né? Resultando em 8 classes de periódicos, que estão aqui, ó. Então, a gente vai ter desde o A1,
com a inserção do A3 e A4, que antes não existiam, e a gente tem a extinção das revistas B5. Então, aquelas revistas que são B5, se elas não subirem para B4, elas vão ser extintas. Tá, pessoal? Esse documento também, ó, ele tem assinatura eletrônica toda, ele também está disponível para vocês lá no material do curso, né? Então, ele está relacionado com esses percentis aqui. Eu queria mostrar para vocês, então, eu publico bastante nesse journal, que é o Journal of Clean Reproduction, que é um journal que trata tanto da área, o pessoal do telemarketing, né, gente? Eles ligam até na hora da aula. Desculpa. Mas eu tive bastante publicações, essa aqui foi uma última publicação que foi sobre a pandemia do Covid-19, né, e a percepção das pessoas de Brasil e Portugal, que foi junto com o Matheus de la Merlin. Então, por isso que eu falo para vocês que é importante a gente ter network com outras pessoas. O Matheus foi meu aluno de mestrado, e agora está fazendo doutorado lá em Portugal, e a gente continua fazendo pesquisas juntos. Então, ele coletou lá em Portugal, uma amostra em Portugal, nós coletamos aqui no Brasil, e a gente fez uma comparação da percepção das pessoas, se estava aumentando a consciência ambiental, o consumo sustentável delas e também a responsabilidade social perante a pandemia do Covid-19. Então, aqui tem uma outra pesquisa sobre Smart Cities, aqui é sobre gestão do conhecimento, aqui é sobre eco-inovação, mas todas de 2021, 2020, 2018 e 2017. Aqui a gente também tem uma de gestão de projetos em 2017, mas eu queria chamar a atenção para essa revista aqui, que foi essa publicação específica, que foi a minha primeira publicação no Journal Clean Production. O dia que eu publiquei nesse journal, eu abri um espumante para tomar em casa, para comemorar, porque eu fiquei muito feliz, porque ele é um journal renomadíssimo, pessoal. Nós vamos dar uma olhadinha depois no H dele. E olha a diferença das citações para a gente ver quando está dentro do Google Acadêmico e quando está dentro do Web of Science. Então, esse artigo aqui de 2015, eu vou socializar com vocês a publicação dele dentro do Google Acadêmico, que é o meu Google Acadêmico. Então, aparece aqui, né, por exemplo, todos os meus artigos que eu fui aqui, ó, até aumentou o número de citações. Então, por exemplo, esse artigo aqui de 2015, no Journal Clean Production, ele foi citado por 177 pessoas. E daí, depois, vai apresentando os outros artigos que tiveram as citações. Então, marquem bem, 177 dentro do Google Acadêmico. Aí, se a gente entrar agora, deixa eu fechar aqui também. Se a gente entrar, estou com um monte de páginas abertas. Se a gente entrar dentro do Web of Science, que é a nível internacional, né, que daí a gente pode dizer que tem o alto fator de impacto, que é o Publons aqui, ele traz a quantidade de citações, a quantidade de trabalhos. Por exemplo, esse artigo aqui tem 78 citações. Então, a nível internacional, a nível de mundo, só a nível internacional, dentro das bases de dados, que é a Web of Science, o mesmo artigo teve 78 citações. Agora, no Google Acadêmico, que pega todas as revistas, não só as revistas que estão indexadas dentro das bases de dados, a gente vê que o número de citações foi menor, foi de 78. Então, por isso a importância de, quando vocês submeterem um artigo, verem se esse journal, essa revista que vocês vão submeter, ela tem um bom fator de impacto, tá, gente? Agora, na sequência, eu ia mostrar para vocês como a gente vê o fator de impacto dentro do Scopus e dentro do Web of Science. Mas como a gente já está estourando o nosso tempo, eu vou abrir agora para o pessoal fazer os questionamentos, para fazer as perguntas, né? Porque faltam alguns minutinhos e a gente se excedeu um pouco no tempo. Hoje, porque teve a apresentação, nas outras aulas vai ser mais dinâmicas, a gente vai entrar mais com foco dentro do artigo, tá, pessoal? Então, eu precisava primeiro falar para vocês do que é base de dados, do que é artigo científico, mostrar o Web Qualis da CAPES, mostrar essas indexações,
E agora, o próximo foco é a gente ver tanto a Scopus quanto a Web of Science e depois entrar dentro do artigo científico e eu dar as dicas para vocês. O que vocês têm que fazer na hora do título? Né? Alguma sugestão. Na introdução, o que tem que ter na introdução? O que tem que ter no método? O que vocês têm que trazer no referencial teórico para trazer o estado da arte, a fronteira do conhecimento? Então, esses vão ser os próximos passos que a gente vai ter no decorrer dos demais encontros, tá certo? Então, agora eu deixo aberto para vocês fazerem questionamentos. Deixa eu parar a minha ser o apresentação. primeiro? Eu tinha levantado a mão, eu abaixo a mão, mas posso fazer, professora? Posso? Pode, por favor. Uma dúvida que sempre eu tenho é o seguinte: vale a pena, na primeira submissão, tentarmos como objetivo uma revista que tenha um fator de impacto elevado, ou vale a pena, como são as primeiras submissões, fazer naquelas que têm menor, para depois ir tentando aperfeiçoar para os de maior grau de dificuldade? Qual seria a sua recomendação em relação a isso? Bom, a minha recomendação é assim, ó, depende, né, se você já tem uma expertise grande de publicar em revistas de alto fator de impacto, se você já não tem uma expertise tão grande, se você não tiver uma expertise tão grande, a minha dica, comece por uma revista de um extrato um pouco menor, para depois você ir submetendo para uma revista de maior fator de impacto. Porque, provavelmente, se o artigo não tiver a cientificidade, não tiver todos os elementos necessários e o avanço para a ciência que eles querem, você vai ter o artigo rejeitado, né, de cara. Então, vai numa revista de um fator de impacto um pouco mais baixo, não dessas tipo Science, tipo Academy, né? Pega algumas revistas de um fator um pouquinho mais baixo. Quem é que colocou? Deixa eu ver aqui pelas questões. Obrigado. Quem é que quer falar mais alguma coisa? Boa noite. Sim. Vou conseguir falar. Sim, eu não, Sebastião, não estou com áudio muito bom escutando o que você falou, mas eu vi que você falou que tem algumas publicações científicas, né? E que você pretende publicar em revistas, né, com fator de impacto maior. Então, a minha sugestão é você focar nas revistas que estão dentro da base de dados Scopus e nas revistas que estão dentro da Web of Science, que são as bases de dados que nós vamos ver na nossa próxima aula. E se você submeter aqui para o Brasil, você olha o ranking do Sucupira que eu passei anteriormente para vocês. Aí você pode focar nas revistas que têm o maior fator de impacto. Tá certo? Tá certo. Deixa eu ver, a Isabel fez uma pergunta aqui também. Fiz mestrado em análise ambiental e de vez em quando recebo convite para publicar meu trabalho, porém ficou sempre em dúvida porque não sei analisar bem o Qualis. Foram muitas mudanças. Isso, Isabel. Oi. Pois
Sim. Sim. Professora, desculpe interromper, mas nós não conseguimos ouvir o que ela foi perguntado. Se a senhora puder repetir, eu agradeço. Sim, respondendo a Isabel, então, agora, né, gente, quando a gente manda, às vezes, um artigo para uma revista, né, principalmente no Brasil, elas, às vezes, demoram 2 ou 3 anos para dar o retorno para a gente, né? Então, uma coisa ruim. Eu como faço fast track lá o Desk Review, lá na RGSA, eu dou em 1 semana já se o artigo vai passar para revisão ou não. Mas assim, ó, no momento que tem alguém que está mexendo na minha câmera, gente, porque está fechando. Mas assim, ó, no momento que que o artigo é publicado na revista, ele vai estar marcado com aquele qualis daquele ano correspondente, certo? Então, eu tive artigos publicados em revistas que eram B1, que hoje nem estão mais no extrato do qualis da CAPES. Então, a gente tem que... porque está sempre mudando, porque as revistas estão se adequando, as revistas estão melhorando, estão aumentando a sua citação, então a gente corre esse risco de publicar um artigo numa revista que nesse ano ela é uma B1, mas daqui 2 anos ela vai ser uma B3 ou ela pode ser uma A1 também. Então, isso a gente não consegue controlar. Mais alguém quer falar, gente? Oi. Uhum. E respondendo ao Carlos, então, eu vejo com muito bons olhos, Carlos, assim, quando a gente, por exemplo, na minha revista lá, minha revista não, onde eu estou como gestora, né, como revisora, quando a gente tem um artigo que é oriundo de pesquisadores de fora, a gente até dá uma ênfase maior para os avaliadores fazerem uma revisão mais rápida. Então, é sempre bom a gente ter pesquisadores de fora submetendo artigos para revistas aqui do Brasil. Os editores normalmente gostam muito disso. E uma dica que eu te dou, faça uma parceria com alguém aqui do Brasil, que talvez ele consiga te dar uma dica de uma revista mais adequada, ele consiga fazer uma coleta de dados aqui no Brasil também para fazer a comparação aí com o país que você está. Então, essas parcerias são muito boas e são sempre muito bem-vindas, né? E geram frutos. Se vocês olharem o meu Lattes, a única publicação que eu tenho sozinha é da minha tese de doutorado e da minha dissertação de mestrado, né? E das minhas graduações. Os restantes das minhas publicações, todas eu fiz com parcerias, com colegas, com pesquisadores, mas, de fato, com pesquisadores que ajudam, né? E estão dispostos a fazer a pesquisa com a gente, porque carregar pessoas junto para dar a publicação eu não acho legal. Então, se vocês tiverem um bom parceiro, um bom colega, um amigo, eu faço uma parceria com ele, que com certeza vai ser muito bem-vindo. Acho que o Léo levantou a mãozinha também.
Quem é que está apresentando alguma coisa, gente? Vocês têm mais algum questionamento, pessoal? Sim, consigo te ouvir. Boa noite. Sim, eu acho bem interessante a tua proposta, Léo, né? Trazer uma contribuição para a ciência da realidade que você tem aí em Moçambique. Então, acho muito válido. Eu sugiro você procurar uma revista adequada para a temática que você está pesquisando, né? Que você está escrevendo, e fazer a submissão do seu artigo, né? Porque, com certeza, se você trouxer a questão da realidade e trouxer, digamos assim, uma suposta resolução do problema que essa realidade está vivendo, isso é visto como um ponto muito positivo. Mas não basta só a gente trazer o problema e não trazer uma possível solução para o problema. Esse é o grande achado da pesquisa. A grande contribuição que a gente tem. Certo? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Professora, eu ainda tenho dúvidas em relação ao material, onde a senhora o deixou, como acessa. Eu tentei, não consegui, Tá. e se puder dar uma orientação a mais, eu agradeço. Só um minutinho, vamos deixar o Pablo falar agora, que ele levantou a mãozinha. Pode falar, Pablo. Bom, respondendo à tua primeira pergunta, tá? Quando a gente publica um artigo numa revista, na hierarquia, a revista ela é equivalente ao livro. A gente não pode publicar no livro, só se você publicar num evento científico. Se você publicar numa revista, você vai fazer um autoplágio seu por causa da hierarquia das instâncias, entende? Então, eu não posso publicar na revista e depois publicar no livro, porque lá o editor do livro pode me acusar de autoplágio. E a tua outra questão era? Não. Sim.
Então, assim, pensa assim, ó, você publicou na revista ou você publicou no livro, você está lascado, tá morto o teu artigo, você não pode mandar para lugar nenhum mais, né? Se você publicar, por exemplo, num evento científico, aí sim você pode mandar para instâncias superiores. E o legal, gente, quando vocês publicam num evento científico e depois vocês vão mandar para uma revista, vocês podem colocar para o editor, esse artigo foi publicado no evento científico tal, porque isso não, em nenhuma forma, ele vai desmerecer o trabalho de vocês, tá? Até é bom avisar o editor. Isso não implica na não publicação do artigo. Certo? Tá, agora eu vou responder, acho que foi o Alessandro que perguntou se ficaria disponível os materiais, né? Se vocês entrarem, eu dividi, como a gente teve 927 inscritos, eu dividi em 4 turmas do Classroom, tá? Lá dentro das 4 turmas do Classroom tem o material, tem esse ofício da CAPES, tem os artigos que eu vou trabalhar com vocês, tem o modelo de artigo científico que eu vou trabalhar com vocês também, e os slides da aula de hoje eu vou colocar lá dentro da sala de aula, então vai ficar tudo disponibilizado, e também depois, se alguém não conseguiu assistir, ou se alguém precisar, eu posso passar a gravação da aula, certo? Deixa eu ver o que a Andrea perguntou. Melhor publicar artigo em revista ou em um livro? Eu sugiro publicar numa revista, gente. Sabe por quê? A revista, deixa eu explicar a diferença para vocês de uma revista e de um livro, tá? Um livro. Se eu tiver dinheiro, vou lá na editora, pago a editora publica meu livro. Não tem avaliação. A revista, por exemplo, quando chega um artigo lá na RGSA, eu e mais os outros 2 editores associados, a gente faz o desk review. O que a gente faz? A gente olha para ver se o artigo está atrelado ao escopo da revista, se o artigo tem um resumo estruturado, se o artigo está nas normas da APA, se o artigo está atrelado com a questão de responsabilidade socioambiental. Feito isso, a gente passa para a avaliação de 2 doutores, ou um doutor e outro doutorando, que vão fazer a avaliação, blind review, ou seja, eles vão fazer essa avaliação com base, né, no critério, num checklist que a gente tem da revista. Aí depois volta esse checklist, a gente manda para os autores fazerem as correções, aí volta para os avaliadores, aí os avaliadores olham para ver se está ok, depois a gente manda para os autores, então tem vários vais e voltas do artigo. Então, no final, o artigo fica muito bom. Enquanto que no livro, basta você ter dinheiro, você vai lá e publica um livro. Não tem uma avaliação de especialista, de ad hoc, de 3, 4, 7, 5 pessoas. E em journals internacionais, às vezes a gente tem 5, 6 doutores internacionais avaliando um artigo. Então, a cientificidade de um artigo que está publicado num journal, ela é muito maior do que a que está publicado dentro de um livro. Não desmerecendo os livros, tá, gente? Eu também tenho livros publicados. Mas a nível de cientificidade, o journal e o periódico científico é muito maior. Deixa eu ver o que o pessoal está colocando. É para desligar o microfone, né? Tem bastante gente com o microfone ligado. Mais alguma dúvida, pessoal? Sim, professora. Sim? Oi, pode falar. Sim, boa noite. Queria dizer que eu sou iniciante na pesquisa. Deixa só o Léo falar, que ele começou a falar. Sim. Oi, pode falar, Léo. É Fernando. Fernando, desculpa. É que o Léo está com a mãozinha levantada aqui. Deixa eu baixar a mãozinha. Exatamente. Sim. Boa noite. Primeiro, talvez agradecer a aula que eu tive, de facto, superou a minha expectativa. E, sobretudo, na qualidade de iniciante da pesquisa, eu achei muito interessante a aula. E talvez também dizer que não tenho muita informação ou conhecimento em identificar o fator de impacto de um jornal. E, por essa razão, eu já publiquei o meu primeiro artigo numa revista brasileira de educação, revista brasileira de administração e política da educação.
Acho que é é o único artigo que publiquei nessa revista, mas não conheço o fator de impacto. Até agora ainda estou a enfrentar dificuldades de determinar o fator de impacto dessa revista. Talvez a professora pode me ajudar a ver o Sim. fator. Sim. Parabéns, primeiro, parabéns pela tua publicação. Sabe o que você faz? Sabe aquele link que eu te passei do Sucupira? Você Sim. entra lá dentro do Sucupira, aí você clica lá no triênio 2003 a 2016, e depois, em vez de pesquisar o journal, deixa eu até socializar contigo aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, tá vendo aqui? Tá socializado, né? Aí você tira, deixa ele sem área, só põe 2000 e coloca o nome da revista. Aí você vem aqui e coloca o título. Qual é o título da revista? Sim, é Revista Brasileira. Revista Brasileira. Se botar uma letrinha errada, ele já não pega. Revista Brasileira de Administração e Políticas de Educação. Políticas está errado. Deixa eu arrumar aqui. Revista Brasileira de Administração e Política de Educação. Políticas de Educação. Né? Então, vamos consultar. Estou a ver. Que daí você pode procurar direto pelo eu acho que o meu tempo escapou, gente, porque tem um tempo para ficar dentro do Sucupira, mas você viu ali a forma que eu pesquisei, tá? Então, você volta ali naquele Sucupira e coloca, e deixa sem a área e coloca só o título do periódico. Aí você consegue ver o extrato dele dentro do WebQualis da CAPES, tá bom? Tá bom. Obrigado. Vou exercitar isso. Obrigado. Tá, Isabel queria falar mais alguma coisa, Isabel? Tá. Ali era uma nuvem de palavras, era só para a gente trocar umas ideias no início da aula, mas não precisa ficar preocupada, tá, Isabel? Sim, que é o Pollev, às vezes dentro do próprio aplicativo, se você fez pelo celular, ou às vezes o notebook não está com uma versão atualizada, né? Daí não funciona. Mas aquilo não contava para avaliação, nada, né? Era só para a gente começar uma discussão, mas que pena que não funcionou. E às vezes dá uns tchutchu no próprio computador da gente, né? Que a gente não entende por que acontece. Tá certo? Mais alguém quer fazer algum questionamento? Você está falando do Pollev? Aí você só tinha que colocar aquela Eliana 787, era só isso você colocar, aí você entrava. Foi por isso, então, que você não conseguiu. Não precisava se cadastrar, era só colocar o login, né, que era o meu login lá da sala, aí você não entrava lá dentro. Não tinha que fazer nenhum tipo de cadastro, nada, tá, gente? É que aqui no Brasil a gente costuma usar bastante essas nuvens de palavras, né? Daí vocês talvez não tenham uma familiaridade tão grande, mas desculpa o incômodo, então, para alguém que não conseguiu, tá certo? No mais, gente, tudo certo, então eu vou postar o material lá, né? Espero que o curso tenha sido proveitoso. Se tiver a Lana levantou a mãozinha, pode falar, Lana.
Olha só, a tecnologia da informação ela é muito inovadora. Ela me manda, por exemplo, o tempo de permanência que vocês ficaram na aula, não precisa assinar nada. E eu vou também, uma forma de controlar, tem 3 atividades que eu vou disponibilizar para vocês fazer. Então, eu não vou disponibilizar a primeira atividade hoje, porque a gente não conseguiu ver todo o nosso material, que é, eu vou pedir para vocês identificarem os principais journals, né, de fator de impacto da área de vocês. Mas aí eu vou ensinar como vocês buscam os journals, mas a gente não deu tempo de ver isso, a gente só viu o Sucupira do Brasil. Então, uma forma também de eu mensurar a frequência de vocês, e depois todos vão receber um certificado de participação de 20 horas, é pela entrega das atividades. Quem entregar as atividades vai receber o certificado de participação, tá bom? Tá certo. Oi. Vão ser 4. São 4 encontros, Onivan, são 4 encontros nas quartas-feiras. Então, o prazo eu vou colocar para vocês, vou avisar lá no próximo. Não se preocupem com o prazo, gente, não é trabalho de aula, não é só uma pesquisa para saber o que vocês, quais as áreas mais importantes para vocês, quais os journals mais importantes para vocês. Mas aí, quando eu colocar a atividade, eu vou dar um prazo lá de 10 dias para vocês entregarem, de 1 semana. Uma coisa que vocês vão conseguir fazer rapidamente. Então, não fiquem preocupados com isso, tá? Por enquanto, não tem atividade nenhuma para fazer, tá bom? Tá certo. Professora, Você, tem que, às vezes, o Sucupira, gente, ele fica fora do ar. Se por acaso você não está conseguindo agora, dar uma tentadinha mais tarde nele. Mas eu entrei nele há pouco, né? Ele estava funcionando. Quem é que ia falar mais? eu consegue me ouvir, professora? Oi. Sim, eu queria dizer, pelo link do... Antes de tudo, boa tarde, meu nome é João, sou angolano. Só um pouquinho, gente, tem que ser um de cada vez, senão eu não consigo entender. Vamos deixar a Keila falar, depois o próximo fala, por favor. Sim, a Keila fala agora. Sim, o Colev, Keila, foi só uma atividade, né, pontual para a gente fazer um diagnóstico da turma, para entender o que vocês achavam de pesquisa, né, quais eram as principais dores, o que vocês tinham de medo na hora de fazer uma pesquisa. Mas é só, a gente usa aqui no Brasil, as árvores de palavras. Antes de começar a discutir um texto, a gente põe isso para os alunos na aula, os alunos colocam e a gente começa a discutir em cima do que eles colocaram, né? E o Sucupira, depois você tenta, tem o link ali, eu vou colocar todo o material para vocês. Tem o link, você clica no link, ele vai abrir perfeitamente para você. Você pode navegar lá dentro das áreas, ver por área, ver por nome de journal, né? Que são os que estão aqui no Brasil. Lembrando que é o Web Qualis Sucupira do Brasil. Semana que vem a gente vai ver os internacionais daí, certo? Aí tinha mais uma pessoa que estava falando, que eu acabei cortando, aí por gentileza pode falar agora. Sim, professora, foi eu que estava falando. Aqui é o João, eu sou angolano, né? Então, queria dizer, quando eu acesso aqui ao time, eu entro como convidado, né? E eu não consigo comentar no chat. Eu não sei porquê. Obrigado. Pois é, talvez é porque tenha muitas pessoas, né, gente? Porque assim, extrapolou o curso. Eu tinha montado o curso para fazer para 40 pessoas, deu 927. Daí eu tive que pedir suporte para o NTI aqui da universidade.
Aí eles pediram para mim utilizar o Teams, utilizar o Meet. Então, tem o pessoal no Meeting, eu não estou nem conseguindo falar com o pessoal que tá no Meeting. Deve ter umas 500 pessoas lá no Meeting. Então, talvez é alguma questão mesmo do próprio software, né? Quando tem um acesso muito grande. Mas se você tiver algum questionamento, você pode fazer agora para mim. Porque está permitido para todos os participantes enviar mensagem. Inclusive, está aqui na telinha, né? Que vocês podem ver. Tá, gente? Era isso, então. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Professora? Oi. Só para, então, já que você trabalha lá, né, como chefe lá na revista de gestão, né, social e ambiental, lá eles cobram alguma taxa para submissão ou publicação do artigo, do paper? Quem é que perguntou, por favor? Que eu não estou vendo. É a Camila, no Teams. Tá, Camila. A Camila, não. A RGCA não cobra nenhuma taxa para submissão. Inclusive, as revistas da CAPES que cobravam taxas para publicar os seus artigos, elas foram banidas ou baixaram de extratos, né? São classificadas como predatórias. A gente tinha algumas revistas que eram B1, que cobravam para o autor publicar, depois elas foram retiradas do WebQualis da CAPES. Então, a nossa revista, a RGCA, ela não cobra nenhum tipo de taxa, certo? Só que a gente aceita artigos enviados em português, mas tem que ter depois uma tradução para o inglês. E, no momento, a gente não está aceitando artigos de revisão da literatura, porque a gente estava só recebendo artigos de revisão da literatura. A gente está aceitando artigos que sejam de pesquisas empíricas, né? Ou seja, que seja realizado com entrevistas, com questionários. Então, esses artigos são agora, nesse momento, bem-vindos, né? Porque a gente está com um grande número de artigos. Então, o pessoal que quiser submeter algum artigo para lá, o pessoal está convidado, tá? E eu também peço para quem quiser ser avaliador, mas para ser avaliador, pelo menos tem que ser doutorando, que é um dos critérios da revista, da política e diretriz da revista, que me mande um e-mail dizendo, olha, eu quero ser avaliador da revista, porque a gente aprende muito na hora de avaliar, tá, gente? Porque daí eu vou lá e cadastro vocês como avaliadores, tá certo? Professora, e a APA já está sendo utilizada na revista, a APA, a 7ª edição de 2020? Sim, na revista RGCA, a norma de publicação é APA, é só APA, que é americana. Deixa eu ver o que a Priscila escreveu. Ah, ela é aluna do PP Tour, que legal. Beleza, gente. Mas estou esperando aí, estou esperando e-mail de vocês para serem avaliadores, tá? O pessoal que é da área do doutorado aí, ou o pessoal que já é doutor, a gente está precisando de avaliadores. E é uma forma também de vocês se qualificarem para escrever os artigos ainda com maior qualidade científica, tá certo? Professora Eliana, está me ouvindo? Oi. Boa tarde. Me tira uma dúvida. É possível uma revista de baixos qualis ter alto fator de impacto? Oi, só um pouquinho. Aqui eu estou em casa, estão reformando o prédio aqui em cima. Tu pode repetir a tua pergunta, por favor? É possível uma revista com baixo qualis ter um alto fator de impacto? Não, se ela tiver um baixo qualis, automaticamente ela não tem fator de impacto. Então, está diretamente correlacionado um ao outro, né? Um ao outro, sim. Tanto é que, por exemplo, a nossa revista, ela tem um fator de impacto, um H4, né? E ela é no WebQualis da CAPES uma B1. Então, está totalmente relacionado o fator de impacto com o Qualis. É isso que eles olham também. Revistas B2 conseguem ter alto fator de impacto? Oi? Revistas B2 conseguem alto fator de impacto? As revistas B2, aí você tem que ver as B2 que estão dentro da base de dados Scopus. Eu não sei de que revista você está falando. Por exemplo, a RGSA, ela está dentro da Scopus, por isso que ela tem um fator de impacto. Agora, existem algumas revistas B2 que estão no WebQualis da CAPES, mas elas não estão dentro do Scopus. Não entendi. Então, tem que ter aí você tem que...
Aí você tem que olhar lá na revista, ver quais são os indexadores que ela tem. Você olha embaixo, tem o nome dos indexadores. Na próxima aula, a senhora vai ensinar a gente como fazer isso, né? Sim, sim. Eu vou ensinar para vocês. E o mais importante, gente, quando vocês quiserem saber informações da revista, vão na capa da revista e olhem as informações que tem na revista e vão lá no WebQualis da CAPES e consultam o WebQualis da CAPES. E uma outra forma de a gente ver se ela tem H é o Simago, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula também. Você vai lá, coloca o nome da revista, aparece se ela tem H ou não, que é o fator de impacto. Tá, joia. Obrigada. Tá certo. Mais alguém? Tranquilo, gente? Então, eu vou disponibilizar o material lá. Quem tiver mais alguma dúvida específica, pode colocar no mural que eu respondo. E aguardo aí futuras submissões de artigos empíricos para a RGSA e de futuros avaliadores também. Vão ser muito bem-vindos, tá certo, gente? Um beijo para vocês, se cuidem, uma ótima e uma excelente semana, e a gente se encontra na semana que vem, neste mesmo horário, à 13h30, no Meet e no Teams, tá certo? Certo. Obrigado. Um Até mais. Um abraço. Boa noite, gente. Se cuidem. Obrigado, Beijo. professora. Tchau, tchau. Melhoras aí da Tchau, um sua abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Tchau, queridos. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Vai lá, você não sabe onde vai deixar a chave ali dentro. Tá de chamar uma mana que não sabe nada, você que não sabe. Onde é? Pois.